Em relação à sabatina de hoje, gente, na semana passada, quando a gente iniciou a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, a gente começou a sabatina com o pré-candidato pelo PSB ao governo de São Paulo, Márcio França. Mas por problemas técnicos, a gente precisou interromper a entrevista. E aí não completamos os 30 minutos desta entrevista com Márcio França. Então, para que a gente tenha aí o mesmo tempo que foi concedido aos outros pré-candidatos, que são os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, a gente complementa hoje esta entrevista, esta sabatina, com o candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França. Então, vou rapidamente citar aqui de novo o perfil dele. Se você não tiver acompanhado a sabatina no início na semana passada, você tem como entrar no site, a gente vai colocar as duas juntas, inclusive depois, mas a gente já reforça aqui qual é esse perfil. Antes de tudo, boa noite, governador, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Boa noite a todos vocês, prazer voltar a falar com vocês, mandar meu abraço aí para o João Campos e para todas as pessoas de Recife, né, de Pernambuco. Nesse momento difícil aí, nosso abraço de solidariedade, que eles possam resolver aí dentro das condições difíceis que estão no governo. E o nosso âncora do SBT Brasil, Marcelo Torres, uma vez mais participando conosco aqui dessa série de sabatinas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite para candidato. Vamos por mais uma, né? Vamos sim. Agora vamos lá, um perfil rápido. Márcio França, 58 anos, é formado em Direito, foi oficial de Justiça antes de entrar na política, vereador 2 vezes, prefeito de São Vicente, exerceu 2 mandatos como deputado federal. Em 2014 se elegeu vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin, na época do PSDB, e em abril de 2018 assumiu o governo com a renúncia de Alckmin para concorrer à presidência da República. Então, eu vou iniciar hoje já com o assunto do dia mesmo, viu, governador? Porque hoje teve reunião do PT em São Paulo com o grupo do PSB justamente para discutir esses imbrólios que ainda tem na composição de chapas estaduais, onde os 2 partidos têm candidatos. E aí, seja a caso de governo do estado, seja a caso de disputa pelo Senado. No seu caso aí em São Paulo, a disputa pelo governo, tem o senhor e tem Fernando Haddad. Na semana passada o senhor já foi abordado sobre isso aqui, se havia chance de recuar nessa candidatura. Mas hoje é uma questão pontual, teve discussão sobre o tema hoje, sobre como resolver esses imbrólios estaduais. Em relação ao seu caso, teve alguma decisão? Olha, a reunião foi com os 2 presidentes do partido, né, o Carlos Siqueira e a Gleice Hoffmann, com o presidente Lula e o presidente Alckmin. Eu não tive com eles depois, li pela imprensa que eles estão tentando, claro, é sempre bom tentar, não custa nada, a gente, enfim, torce para que eles encontrem um bom mecanismo aí. Eu continuo mantendo a mesma posição que sempre tive, né? Acho que é importante, no primeiro turno em especial, que você tenha candidatos de diversas ideias diferentes, em especial alguém como eu, que teve 10 milhões, 200 e poucos mil votos, né? Fui o segundo colocado na eleição passada contra o João Dória. Na minha visão, o João Dória fez um péssimo governo e, portanto, naturalmente, eu gostaria de poder dar a chance à população de São Paulo, que se arrependeu de votar no Dória, e aquela que votou em mim, voltar a votar. Então, sou candidato a governador. Marcelo? Queria perguntar para o senhor, governador, sobre algumas questões de infraestrutura do estado que estão paradas ou que são prometidas há muito tempo e que ninguém até agora levou para frente. Uma delas na região do senhor, lá no litoral paulista, que é aquela famosa ligação entre Santos e Guarujá, que poderia ser uma ponte ou um túnel. O senhor acha, realisticamente, que dá para prometer que vai haver essa ligação, ou para o senhor essa não é uma obra estratégica? Veja, ela é importante, uma obra até de fácil execução, a parte da ponte, que é a mais fácil, né? É uma obra de 2 ou 3 bilhões de reais, e ela não é um mecanismo possível de ser feito, porque ela poderia ligar 2 pontos da mesma concessionária de rodovias em São Paulo, que ligaria a Dom Domênico com a Imigrantes. Então você permitiria ali uma possibilidade de fazer um regime de estender a concessão em troca de uma obra importante como essa. Mas o Dória, no último dia do governo, renovou as concessões
sem exigir nenhum tipo de contrapartida, ao contrário, né, teve aumento dos pedágios e aumento das praças de pedágio. Hoje, se eu tivesse que ser governador amanhã cedo, a concentração da gente ia ser toda vinculada à geração de emprego e renda, porque o grau de preocupação da população está muito grave, né? Nós temos um problema muito, muito grave mesmo, de falta de alimentação, né? De pessoas desempregadas, de um desespero absoluto. Agora, a construção civil é uma forte geração de emprego, dá para você incentivar a construção civil, mas talvez com obras menores e mais rápidas, né? Depois, num segundo momento, você vai fazer certamente a ponte e outras obras. Eu acho que em 4 anos é possível realizar a ponte com facilidade. Eu volto para questões políticas. Aqui a gente tem uma sintonia, viu, governador? Porque o Marcelo aposta em todos os temas aí de São Paulo e eu vou puxando para política. Então, em relação à política ainda, a gente viu pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Paraná, apontando que o pré-candidato ao governo de São Paulo, que é o pré-candidato do bolsonarista, Tarcísio Gomes de Freitas, empata com o senhor já no primeiro turno. Ali um empate técnico. E ali, já mostrando que está uma diferença muito pequena mesmo, ali de décimos. Eu queria saber do senhor se isso preocupa e se isso pode ser motivo para uma desistência sua. Não, eu acho super importante que ele também tenha a exposição. O Tarcísio é o candidato do Bolsonaro. Quem gosta bastante do Bolsonaro, né, esse público que gosta do Bolsonaro, enfim, tende a votar no Tarcísio. É mais ou menos normal. Acho que é possível, vai ter um pouquinho daquele outro, o Abraham, né, que é o ex-ministro da Educação, mas a tendência é que o Tarcísio tenha um público. Ele é uma pessoa que tem alguma experiência em administração pública, né, conhece muito pouco São Paulo, né, chamou Congonhas de Congonha, Cumbica de Cambica, né, mas, enfim, é a opção que tem o Bolsonaro em São Paulo, né. Então, eu acho natural que ele vá ter uma posição e acho importante. Lá na frente, nós vamos estar todos mais ou menos, os 4, no mesmo patamar. Eu ainda acredito que o patamar vai ficar igual, próximo dos 20 pontos. Como foi na eleição passada, eu com o SCAF, você vai se lembrar, até o final, na sexta-feira, o SCAF estava 10 pontos na minha frente com o Dória, né? E eu acabei indo para o segundo turno. E aí, aquela história, né? Coincidências não existem. Vocês falaram comigo no primeiro dia, estão voltando a falar os outros 15 minutos do segundo dia. Eu até pensei, será que já estão preparando o segundo turno aí para mim? Né? Olha, foi um problema técnico mesmo aqui, viu, governador? Posso te garantir isso. E hoje, aliás, a gente até teve uns outros probleminhas técnicos aqui. Às vezes, problema técnico com essa questão de internet deixa a gente em algumas situações meio delicadas. Marcelo. Bom, como a Rosiana disse, eu vou insistir aqui nas questões paulistas. O senhor já foi governador do estado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como pode um estado rico como São Paulo ter a educação básica sempre numa situação ruim comparada a estados até mais pobres nos rankings de educação do ensino básico. E que diagnóstico que o senhor faz e como mudar isso daí, como melhorar essa situação. Recentemente, o ex-governador Dória aumentou as escolas de tempo integral. O senhor acha que essa decisão foi acertada? O senhor aumentaria isso ainda mais? Acho que sim. O ensino integral é importante para você estender para até 75% de toda a rede, como nós temos em Pernambuco, por exemplo, que é governado pelo meu partido, e você tendo 75%, você atinge 100% de toda a rede. Você tem que ter professores mais bem remunerados, né, no padrão que nós temos lá no Maranhão, por exemplo, que é o dobro de São Paulo, também nós governamos no Maranhão, e escolas mais modernizadas, né, lousa digital, ar-condicionado, são coisas importantes. Garantir crédito para 100% das crianças do estado de São Paulo, que eu acho que é absolutamente assim, é impossível se pensar em equidade sem garantir crédito para que as mães possam trabalhar, então tem que ter para todas as cidades, né? Só tem algumas cidades, e garantir em especial no ensino médio, que todos os jovens do ensino médio, ao saírem do ensino médio, possam ter garantido uma vaga pública e gratuita nas universidades ou nos cursos técnicos. Nós antes não tínhamos como fazer isso, porque nós temos bastante vaga, as ETECs, FATECs e as universidades, mas agora nós aprendemos, né? Nós que eu falo, o Estado, que é possível usar a Univesp, a Universidade Virtual de São Paulo, que eu mesmo, quando fui governador, nós saímos de 3 mil para 53 mil vagas
em um ano e pouco. Quer dizer, nós poderíamos ter 200, 300 mil vagas, garantir que todo aluno no ensino médio tenha direito a uma vaga na universidade remota, que hoje, como vocês mesmos sabem, já tem técnica para isso, é possível, desde que ele tenha, evidente, que ele tem que ter computador, Wi-Fi e sinal adequado, né? E o que houve em São Paulo, no nosso caso, é que, ao longo do tempo, muito mais gente entrou na rede pública. Nós tínhamos uma rede pública X, passamos para uma rede pública 2X, e nós precisamos ter adequações e gastos para isso, né? E não tem outro jeito, é recurso mesmo. É dinheiro público na veia e tem que ser feito. Governador, rapidinho, só um ponto, ainda do Nacional, realmente para encerrar esse tema do Nacional, que o tempo da gente já está ficando mais curto, o ex-presidente Lula convidou o senhor para viagem ao sul do país. Eu queria saber como é que está esse alinhamento dessa viagem e quais são os alinhamentos de temas que vocês vão ter que colocar em dia durante essa viagem. Não, são aqueles temas de sempre, os estados que não estavam acertados, né? Mas eu pedi ao presidente Carlos Siqueira que, se ele não fosse também para o Sul, eu não sei, eu não conversei com ele ainda hoje à tarde, à noitinha agora, se ele não for, naturalmente eu também não irei, porque só tem sentido se formos nós quatro juntos, né? E se não, fica para a volta do presidente Lula, porque ele teve que tirar o pedaço de Santa Catarina, então talvez na sexta-feira a gente se encontre para poder fazer aquarismo no Sul. Assim sobra mais lugar aí na aeronave também. Governador, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão do meio ambiente. Que plano que o senhor tem para melhorar a sustentabilidade no governo de São Paulo, nas empresas de um modo geral, porque a gente sabe que isso hoje é fator de atração de investimentos até estrangeiros. As grandes empresas não investem mais em lugares que não respeitam o meio ambiente. E a gente viu até agora assim, iniciativas muito tímidas a esse respeito. O que o senhor tem para apresentar para o eleitor? Olha, primeiro um dado que é importante, é significativo, né? Naquele curto período de 8 meses, né, que eu passei pelo governo do estado, eu fiz mais parques de preservação do que fizeram em todos os anos de governo. Quer dizer, eu fiz a regulamentação dos parques, que é muito importante. Mas, claro que o meio ambiente não é só isso. Acho que é muito importante nós estamos estudando a possibilidade, e vamos fazer, de adequar toda a energia fotovoltaica de São Paulo nos nossos prédios públicos. As escolas não têm isso hoje, é uma economia muito importante, é super didático que nós tenhamos nos prédios públicos, hospitais, escolas. São Paulo pode voltar a ser um polo importante disso, porque nós não temos a produção das placas ainda em São Paulo em grande quantidade, e isso também movimenta a nossa indústria, né? Depois, a questão do pré-sal, que São Paulo tem uma facilidade grande, porque parte do pré-sal está na Bacia de Santos, nós já estamos crescendo bastante. O gás que nós estamos produzindo pode ser fornecido para as empresas, substituindo outro tipo de energia que é muito relevante, né? E, por fim, incentivar bastante a questão do álcool, né? A gente já teve em São Paulo um dos menores ICMS do país em álcool. Na gestão do Dória, ele aumentou inacreditavelmente o ICMS do combustível do álcool, mesmo São Paulo sendo o maior produtor de álcool e de açúcar do mundo. Nós temos que incentivar gravemente o uso do álcool, as nossas plantas sucroalcooleiras, que são muito importantes e são uma energia renovável. O senhor falou da questão do ICMS, eu aproveito para saber o que é que o senhor considera que pode ser feito pelos governadores nessa discussão que vem sendo travada entre governadores e governo federal sobre o preço dos combustíveis. O que é que o senhor acha que tem que ser feito da parte dos estados? Qual colaboração? A proposta é simples, que o governo federal pegue as dívidas que os estados têm, todos os estados têm uma dívida que pagam mensalmente para a União, os principais estados, e ele possa jogar essa dívida para o final, o débito para o final, para que todos nós possamos fazer uma cama, de valor máximo do combustível. Ou seja, quando o combustível ultrapassar, por exemplo, R$6, R$5, você usa essa cama e o Estado, então, diminui o ICMS para poder equilibrar até que a gente saia do momento da guerra, do momento mais difícil. Usava e pegava as dívidas do Estado e refinanciava para frente, né? Que era a maneira que nós tínhamos de poder produzir uma solução, porque durante esse período da guerra, claro que nós vamos ter problemas, e o Estado tem esse mecanismo se o governo federal concordar. Eu tenho certeza que, se for o presidente Lula, nós vamos conseguir fazer.
Marcelo. Queria que o senhor falasse sobre a saúde no estado de São Paulo. A gente teve um estresse muito grande durante a pandemia em todo o sistema de saúde do estado. Isso acabou causando um atraso, aí, uma fila de exames muito significativa de pessoas que têm outro tipo de doença grave, que não a Covid, né? E o senhor acha que quando o próximo governador sentar na cadeira, ele tem que dar um choque aí também para injetar recursos e soluções na área da saúde? Acho que sim. Na área da educação, que nós ficamos 2 anos atrasados, porque os meninos e as meninas não tiveram essas aulas remotas, a grande maioria, porque não teve condição de fazer de maneira remota, porque não tinha Wi-Fi, computador, né? Nós temos que fazer uma compensação. E temos que garantir na saúde a abertura dos exames, os ambulatórios médicos de especialidade, os nossos hospitais, nossas clínicas, enfim, aos finais de semana, feriados, para poder compensar esse período. Naturalmente, vamos precisar de novos funcionários para esse período, ou então reforçar os valores para que as organizações sociais possam dobrar os seus horários, para a gente compensar. E quando a gente não conseguir fazer isso dentro de um determinado tempo, nós vamos criar um mecanismo de alerta, o Alerta São Paulo, que vai permitir que a pessoa, depois de um determinado tempo, se ela não conseguir o exame do Estado, se ela não conseguir a pequena cirurgia, enfim, o Estado acredita para ela e ela vai poder usar na rede privada, onde ela bem entender. Porque senão nós vamos sempre contar com o Estado ficando devendo, né? Hoje, a fila do CROSS, a fila de exames, às vezes exames simples, como o oftalmo, por exemplo, está levando o dobro do tempo que precisava. Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, o ex-governador Márcio França, muito obrigada por conversar novamente com a gente aqui nessa sabatina, neste momento que a gente está fazendo essa entrevista com todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Muito obrigada, boa noite para o senhor. Legal, obrigado, um abraço para vocês. Marcelo, uma vez mais, obrigada, até a próxima. Até a próxima, Rosiane.